Porque eu não sou a favor de que você já perde um ente querido, ter que gastar mais dinheiro, acomodar Principalmente para o povo bacongo. comer, bebida, aquilo torna-se uma festa. É como se as pessoas, de tanto as pessoas fazerem isso, obviamente vão querer que haja mais mortes para terem mais momentos de celebração. É o que reprovas. Reprovo completamente. Ok. Eu ainda acho que, do jeito que os europeus fazem, vou dar um exemplo, eu tive um chefe, eu trabalhei numa empresa, numa concessionária brasileira, não vou citar com o nome, querido, porque eu penso que valorizar também não é da festa, não é comprar bebidas, comidas, Mas fala que é a aqueles nossa insumos todos. tradição. Tudo bem que é a tradição, mas a tradição é gastar. Nós aqui temos, parece que, eu vejo Caderno que, das contribuições. parece que invertemos caderno de contribuições, quer dizer, a pessoa vai enterrar um ente querido e ainda vai fazer gastos. Tudo bem que a contribuição se calhar nunca chega, tá a ver? Nunca chega, mas a pessoa vai fazer gastos. 2, 3 dias de comidos e bebidos, muita comida, bebida, as pessoas vão na casa das bebidas aí no bairro onde estão, onde estão no óbito e tudo mais, e eu acho que isso de todo é reprovável, porque é mais gasto que a pessoa faz. Aquela contribuição que as pessoas vão dar no óbito já serviria para apoiar, porque às vezes essa pessoa que morreu é um pai, é um chefe de família, é uma mãe, às vezes ela era a fonte de sustento nessa casa, e aquele dinheiro serviria de alguma ajuda, porque aqui depois do óbito todo mundo vira as costas, aquele tio já não seria o mesmo tio de antes. Como é que você vê essa velocidade toda a imigração que tem acontecido aqui no nosso país? Muitos angolanos a saírem do país porque querem migrar à procura de melhores condições de vida, não querem cá estar porque estão a ver alguns a verem os seus direitos a serem violados, outros porque entendem que aqui no país não tem nada para eles e migram. E se calhar até lá trabalhando em condições precárias do que aqui, mas também aqui também não tem emprego. Como é que você vê esse fenômeno? Bem, essa é uma pergunta que eu sei que muita gente aí vai... Pá, as coisas estão muito complicadas. Está muito complicada. Porque se eu disser aqui, olha, devemos emigrar, olha, as pessoas e não, e as pessoas vão... Pá, está complicado. Mas na minha opinião, esta é a minha opinião, é o seguinte, problema tem em todo lado. Portugal tem problema, Brasil... Todo e qualquer país tem os seus problemas, só que o que acontece é o que muitos nos põem os seus problemas. Assim como quando vamos para o Dubai e vimos aquela maravilha toda, também tem bairros. O Brasil também tem favelas, tem guetos, que nem parece que estamos no Brasil, parece que estamos mais aqui no Kazenga, nos bairros. Mas uns preferem esconder. E eu ainda acho que a solução não seria, emigrar. Por acaso Portugal tem um bom salário mínimo comparado com o nosso. Mas para aquela realidade aquilo não é nada. Pois é. Não é nada, que eu disse. Quer dizer, as necessidades que você sente aqui, vai estar numa sociedade evoluída, ok, melhor que a nossa, ok. Mas se tivesses que pegar aquele salário e vivendo em Angola, ok, estarias se calhar em melhores condições. Mas para usar aquele salário naquela realidade não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque não vai conseguir uma casa a menos de 500 euros. Eu te pergunto, uma figura pública sem polêmica não vive? Eu acho que vive. Vive, sim, porque temos o caso, mesmo aqui em Angola, por exemplo, temos muitas figuras públicas que não estão metidas em polêmicas. Não estão metidas em polêmicas, mas ainda assim está aí. O seu conteúdo vende. É assim, criar uma polêmica suja que mancha a imagem do artista só para aparecer? É que assim, o povo angolano é o povo que mais esquece. Ok. O povo angolano é como se fosse um Pensei que fosse o único a pensar isso. Eu por acaso, passei, venho o Estado analisar essa situação, porque só para teres uma ideia, ao longo desse ano, só este ano, aconteceu tanta coisa, que volta o meio o povo já esqueceu. Okay. Então eu digo, essas pessoas fazem, sabem disso, sabem que esse povo esquece muito. E quem é o Bossi Freitas, só para saber isso aqui? Bem, o Bossi Freitas é um jovem empresário, influencer digital, apresentador. Já agora eu sou apresentador do podcast da Fama. Ok. Isso. Rádio 20 é líder de audiência na net. Estamos sim, ouvinte, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na Rádio 20, 16 horas e 49 minutos na rádio, quinta-feira, 8 de maio, 2025 é o ano. Mais uma vez aqui no seu programa Papo Reto. Portanto, desta feita vamos conversar com um boss. É verdade, um boss está aqui conosco na rádio. É raro, e raramente nós temos recebido bosses aqui na rádio, até porque nós, o nosso espaço é pequeno, trabalhamos em situações precárias e um boss propor-se sentar aqui conosco é pesado, é duro. Então está aqui conosco, vamos falar um pouco sobre a sua carreira, a sua posição como influencer digital, criador de conteúdo e empresário também.
Vamos, na verdade, aqui nós queremos, como foi convidado para sabermos a visão dele sobre certos pontos dos quais nós vamos questionar e ele só vai responder. Ele tem essa capacidade de não precisa pedir guião, não precisa pedir nada. Pergunta, eu respondo. E nós vamos aqui fazer as nossas perguntas e ele vai responder, tá? Eu estou a falar do Bossi Freitas, está aqui conosco na Rádio 20 pela primeira vez. Eu tenho muito gosto em entrevistá-lo. Vamos conhecer um pouco mais deste empresário e influência digital. Bruno Freitas, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20 e muito gosto em ter-te aqui. Boa tarde, muito obrigado. Agradeço o convite. Como estás, Bossi? Estou bem. Graças a Deus, estou bem. Ok. Estou bem. Muito bom. Esse Bossi Freitas, mas também é Bossi dos futuristas, né? Porque eu gosto Bossi, quando eu ouço os futuristas são quem dão esse nome de Bossi. Bossi fulano, chefe fulano. É Bossi dos futuristas ou é mesmo só Bossi Freitas, é de bilhete? Como é que surge esse Bossi aí? Bem, ainda bem que perguntou até. Seguinte, muita gente associa o termo Bossi como sendo alguém que tem muito dinheiro. Na verdade, até, o meu nome de registro é Freitas. Freitas é o meu nome de registro. Porém, o termo Boss me foi dado por alguém, uma pessoa amiga, que me deu esse termo Boss. Na verdade, até no princípio eu não quis. Não quis porque geralmente as pessoas aqui em Angola associam o termo Boss com alguém que tem muito dinheiro, muitas posses e tudo mais. Que deixa ser sincero que não é o meu caso. Tá? Agora, quanto a essa questão, quanto ao... Ou seja, depois eu aceitei, né? Aceitei que ficasse Bossi Freitas e pronto. E daí para cá, Bossi, 6 meses até esse apelido. 6 meses? Mas já está bem viral, colou. Por acaso. Não, em parte é por causa dos conteúdos que eu faço. Ok. Até eu estou a te chamar de Bossi. Eu não estou a entender, mas para manter esse nome, não é só te dar o nome, tens que manter. Não, é isso. Manter o nome, se calhar, é fazer mesmo sentir que és o próprio boss, não? Pronto, tem várias formas de fazer sentir que eu sou o próprio boss. Né? Uma delas também não seria passar a oferecer dinheiro nas pessoas, simplesmente. Eu, por acaso, vou lhe contar uma coisa que eu já fiz. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito grata. Eu consegui ter algumas oportunidades na minha vida, porque eu vim de um bairro muito precário. De um bairro muito precário. Eu nasci no Kazanga, não tenho receio em afirmar isso aqui. E a vida lá não é lá grande coisa. Consegui sair dali, fiz a minha própria estrada. E não sou boss, mas também não vivo mal, né? Não sou boss, mas também não vivo mal. Tenho as minhas condições, que para uns pode parecer muito, porque essa ideia de boss varia de sítio de lugar para lugar, né? Por exemplo, no Kazanga ou Rangel, né? Há pessoas que têm uma motorizada, pagam umas tantas cervejas, é boss. É o boss dele. Uma grade, tá 2 grades. Uma grade, 2 grades, ele é o boss. Tá vendo? Mas isso não faz sentido aqui na cidade onde está o vosso estúdio. Uma grade, 2 grades, é que nem nada. Não é nada. Se calhar até com um carro pode ser deixa lá ver, um Elantra, que no bairro se calhar faz muita... Também não é nada. Também não é nada, mas no bairro você é o boss. Faz todo sentido. E quem é o Bossi Freitas, só para sabermos aqui? Bem, o Bossi Freitas é um jovem empresário, influencer digital, apresentador. Já agora eu sou apresentador do Podcast da Fama. Isso. E trabalhador como qualquer outro. Alguém que está a fazer a sua estrada. Boa. Bossi Freitas, você entrevistou pessoas como a NET... Pai Profeta, Serafina, da Beleza, Telmo Quebra, mas que Delma Silva, os 4 primeiros que falaste, Net, Pai Profeta, da Beleza, Serafina, são pessoas que têm muita popularidade nas redes sociais. E também têm as condutas muito reprováveis por algumas pessoas. Tem condutas reprováveis. Há gente que reprova a conduta desses artistas, dessas figuras. Como é que foi para ti entrevistar essa gente? Bem, realmente, isso é um facto. O que é que acontece? Por exemplo, no caso da Serafina, ele é alguém que tem uma reputação, já está a melhorar, né? Hoje em dia já está a vender uma outra imagem, mas no passado tinha uma imagem completamente negativa.
E é sempre, no princípio, é sempre um pouco constrangedor, né? Porque é como se tivesse associado o teu nome a tal pessoa, estás a ver? Mas enquanto apresentador, né, não temos o papel de julgar, né? Então é alguém que tem mídia e para uma pessoa que faz conteúdo como eu, era uma mais-valia no programa. Por exemplo, o caso da Serafina, fiz uma vez no momento que tinha o filho ainda em vida, depois quando o filho faleceu. E foi uma entrevista muito oportuna, que as pessoas estavam muito na dúvida se morreu ou não morreu, em função também do comportamento do artista. As pessoas sabem que volta e meia fala uma coisa, depois não é ou não é. Foi, mas é sempre, não é fácil, mas ainda assim nós estamos numa sociedade e devemos aceitar as pessoas tal como são. Há momentos que extrapolam, né? Passam um pouco daquilo que deveriam, entende-se? E eu acho que quando isso acontece, as pessoas obviamente têm que se retratar e nós como pessoas, né? No papel de mais... nós devemos aceitar, né? Todo mundo está sujeito a errar. Pois é, exatamente. Atualmente as figuras públicas estão muito envolvidas em polêmicas. Eu te pergunto, uma figura pública sem polêmica não vive? Eu acho que vive. Vive, sim, porque temos o caso, mesmo aqui em Angola, por exemplo, temos muitas figuras públicas que não estão metidas em polêmicas. Não estão metidas em polêmicas, mas ainda assim está aí. O seu conteúdo vende. Isso. Olha, vou lhe dar um exemplo muito concreto. Anselmo Ralph, gosto muito de Anselmo Ralph. Pois é, olha, bom exemplo que foste buscar. Isso, é um artista espetacular. Está ali, tem o seu público, está aí. Não está metida em nenhum problema. Mesmo a Iola também é uma artista super fixe. Semedo Araújo. Fora esse caso. Mas tem estado em polêmicas. Não, fora esse caso da polêmica, que até foi o que ela não quis, aconteceu. Mas há muitos artistas hoje em dia. Desses exemplos, podia também dar o exemplo da Iola Semedo, que também não tem esses casos de polêmica. Ouviu-se um zum no passado, mas que está ultrapassado, né? Mas eu acho que muitas das polêmicas que ultimamente vêm surgindo é proposital. Os artistas criam mesmo polêmicas para si, para dar aquele trampolim na imagem. Exatamente. Mas às vezes, mas é assim, criar uma polêmica suja que mancha a imagem do artista só para aparecer. É que assim, o povo angolano é o povo que mais esquece. Ok. O povo angolano é como se fosse Pensei que fosse o único a pensar isso. Eu por acaso, passei, venho o Estado a analisar essa situação, porque só para teres uma ideia, ao longo desse ano, só este ano, aconteceu tanta coisa, que volta o meio o povo já esqueceu. Okay. Então eu digo, essas pessoas fazem, sabem disso, sabem que esse povo esquece muito. Aqui uma polêmica vai 2-3 semanas, o povo esquece. Olha, também já surge outra, não sei quem põe, quem coloca essas polêmicas, e o povo esquece completamente. É como se a pessoa fizesse aí, é como se fizesse como eu posso dizer, uma lavagem de imagens. As pessoas esquecem-se completamente. Ok. Mas isso não é só em Angola. Nas outras sociedades também acontece. Até países do primeiro mundo acontece. Ok. Acontece isso. Por exemplo, o caso da Nick. A Nick tem boas polêmicas nos Estados Unidos. Boas polêmicas, nudez e tudo mais. Hoje nós estamos a ver isso aqui em Angola e parece-nos um fenômeno. Não, isso é coisa que já acontece, sempre aconteceu. Ok. Só está se tornando... Ultimamente só temos visto mais, porque agora por causa das mídias, das redes sociais e tudo mais, antigamente era só a TPA, a TVzinho e tudo mais. Hoje em dia até essas plataformas vendem mais que uma televisão. Que uma televisão, pois exatamente. Mas o que nós devemos, o que muitos artistas devem pautar, independentemente disso, sabendo que precisa fazer uma arte, é pautar pelo respeito, acima de tudo. Por exemplo, há muita coisa que eu até, por exemplo, eu já vi. Na BEC eu faço entrevistas e na BEC também aconselho artistas. Sim. E já aconselhei muitos. Por exemplo, aconteceu o Bué Caricato quando eu fui buscar a Serafina, que é para a gravação, quando o filho dela morre. A avó dela ficou a conversar comigo. A me dizer, olha, aconselha, não sei o quê, porque eu não podia dizer que era para o programa, tive que me passar como um agente. E eu aconselhei na BEC, porque, olha, tudo bem, podes fazer isso, aquilo, tá bom, mas se mudar também não. Tá vendo? Se mudar, não, porque é reprovável a todos os níveis. Pois aqui ainda não temos aqui ainda temos pessoas que ainda estão, ainda temos, como eu posso dizer, são muito conservadores. Somos mais conservadores ainda nesse momento. E então isso ainda não é visto como boa coisa. E tem uma coisa, falaste deste exemplo da Nick, mas lá é polêmica com dinheiro, aqui não tem dinheiro.
Infelizmente. Aqui Tá a não ver? tem dinheiro, sua fama, né? Só fama. Sua fama. Mas a fama de outra maneira também vende, né? Por exemplo, Ok. a Nick pode fazer uma publicidade, tá lá nua, vai lá numa revista e tal, tem um tanto de cachê. Mas aqui, faz, o nome está na mídia. Se não vira cantora, se é influencer, não vira porque agora ultimamente em Angola é isso, todas as influencers viram cantora no final do dia. Mas se não virar cantora, as pessoas pedem para aparecer e tudo mais, tem um cachê que não é tanto dinheiro, porque não serve mesmo, acho que é mesmo só para alimentação, porque Pois é. pro resto não serve. As figuras públicas angolanas, vamos falar de cantores, principalmente, vivem exatamente aquilo que dizem ter nas músicas, nas redes sociais, em programas de televisão, podcast. A gente que chega e diz: eu tenho isso, eu sou isso, eu visto isso, minha roupa eu vesti de 3 milhões, 5 milhões, mas vem com o bico não tem arroz. É exatamente isso. Você que entrevista muito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, o mundo da fama é muito complicado, sabe? É cheio de falsidade, pronto, é cheio de falsidades. Muitos demonstram ser tal e no fundo não são. Uns também não demonstram, mas na back se calhar têm um pouco mais do que aquilo que aparentam. Ok. Isso para pessoas mais reservadas. Mas, maior parte das vezes, as pessoas que dizem, no fundo, não têm. Eu até podia dar com exemplos, mas estaria a arranjar problema. Acho que a sociedade em si já sabe de quem eu estou a falar e com certeza já vão ver. Muitos dizem aí, tem muito dinheiro, tem isso, tem aquilo, fazem gravações, mostram casas, carros e tudo mais, mas a ver que não tem nada disso. Quem está sempre... No fim do dia se mostrou um Bima, mostrou um Obama, mostrou um Camaro, no fim do dia o carro dele, mesmo ideias. E aquele Camaro? E aquele Camaro, aquele Bima, é de quem? Bem, são as amizades. Ok. São as amizades. Eu, por exemplo, não aceito fazer isso. Particularmente, não aceito fazer isso. Porque eu acho que isso, de certa forma, nos cria, é como se nós perdêssemos, é como se me retirasse a vontade de um dia ter. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Eu, em 2016, o meu carro era um Elantra, um Hyundai Elantra, 16, um Elantra. Yeah. Lutei muito para conseguir. Na fase eu já tinha um Celerio, mas o carro top foi o Elantra para mim naquela altura. Hoje é qual? Bem, hoje, eu vou lá chegar. Tá bem. Isso, é um Elantra. Eu, naquela altura, eu ainda não tinha, em 2016, janeiro, não tinha um Elantra, mas eu tinha amigos que já tinham Elantra. Ok. Volta e meia íamos sair, podíamos ir para um sítio. Eu não aceitava conduzir. Eu digo, não, vai ter a minha vez. Eu sei que eu gosto muito desse carro. Yeah. Mas eu só vou conduzir quando ser mesmo meu, quando eu ter. Porque enquanto eu ficar com esse gosto de querer conduzir, passear, e não aceito pedir emprestado, não aceito conduzir carro do outro, eu sabia que tarde ou cedo ia conseguir. E foi o que aconteceu. Quando consegui a primeira oportunidade que tive, eu peguei logo e comprei o carro e aí comecei a sentir o gosto que ter um Elantra, já em 2016. E é um gosto muito fixe. Isso aconteceu com mais outros carros. Por exemplo, o meu carro hoje é um Nissan. É um Nissan. Modelo, qual é o modelo? Desculpa aí, mas é uma coisa que vamos te ver na rua com ele, isso não é mais segredo. É um Nissan Patrol, Obama. Você é Bossi Freitas mesmo. É um Nissan Patrol, Obama. É o Bossi Freitas. Até em tempos estava... Uma gravação foi quando eu gravei com Passing. No regresso fiz um acidente. Opa! Não danificou tanta coisa, mas sabes, esses carros, né? Sim. Um farol é bem caro. É preço de uma moto, ou mais até se calhar. Mas está superado. Né? Bossi Freitas, como é que a sociedade atualmente, você é das redes sociais, você sabe... Você viu foi um episódio que eu acompanhei com muita indignação. Foi reportado até em alguns portais. Funeral do cão aputarado. Eu vi. As pessoas fizeram funeral do cão. Com todos os... Como é que eu vou dizer... Aquela cena do funeral, prontos, mas a palavra foge agora, mas eu quero, com todas as cerimônias, exato, obrigado, possíveis,
para o cão aputarado, como se de um humano se tratasse. E inclusive até os outros lá, uns de Viana, acho que outros de Cacoalca, discutirem se o cão é de quem, o cão de quem é. Como é que está essa sociedade atualmente? Como é que você vê? A sociedade está doente, a sociedade precisa alguma coisa que está aí a faltar, que foi tirada da sociedade, nunca teve. A sociedade é analfabeta, o que é que acontece? Bem, eu até... Prontos, eu tenho eu prefiro pensar o seguinte. A nossa sociedade não está nos melhores dias. Não está porque carece de muitas referências, infelizmente. Mas esse caso em concreto do cão aputarado, eu até vi isso com bons olhos. Ah, é? Deixa-me explicar o seguinte. É assim... Eu não sou por acaso alguém que gosta muito de animais de estimação e tudo mais, mas há pessoas aqui que gostam. Eu já tenho amigos, por exemplo, que gostam mais de cão do que pessoa. É complicado. Eu gosto muito de cão. Muito gostam de cão. Para um país como o nosso, em que volta e meia você sai e vê as estradas, cães atropelados, os cães ficam aí na estrada até apodrecer, até virar, sair bicho, secar no próprio asfalto. Eu vi isso com bons olhos porque pensei que a sociedade por acaso estaria já a valorizar um pouco. Exagerou-se sim um pouco, porque causou-se já um funeral, virou já espécie do meme, porque o aputarado acho que tinha muitas namoradas, né? Tinha muitas cadelas. Isso no mundo animal é normal, né? Não se iguala ao nosso. Mas tem uma... Eu vi, por exemplo, isso para mim foi um ponto positivo. Positivo na vertente em que nós... É como se nós estivéssemos a tentar encarar já como se a sociedade começasse a valorizar um pouquinho mais. Estás a ver? A valorizar um pouquinho mais. Porque eu não sei, mas eu nunca vi... Eu ainda não vi, por exemplo, uma família que tem um cão doméstico. E se existe também deve ser muito pouco, em que quando o animal morre fazem um funeral. Por exemplo, no quintal, fazer um buraco, não sei o que, enterrar mesmo o cão, assim, dá um pouco de dignidade ao animal, né? Não vi, mas quando eu vi esse cão a ser enterrado, por exemplo, aquilo... Pá, de certa forma... Senhoras a desmaiarem. Não, desmaio já é exagero, né? Até pode desmaiar, porque há pessoas que gostam, porque estamos a ver fora do país, muita gente, o cão morre, deixam heranças para os cães, os gatos, dão um enterro digno. Isso nessa perspectiva que dizes, Freitas, nessa perspectiva... É bonito, eu estou de acordo. Mas agora... cerimônia fúnebre dedicada para o humano, você eles deram para um animal e depois mais tarde as condolências serão às 22 horas num bar. Estás a ver, nas mamás, ou seja, aquilo era uma oportunidade, porque acredito que foi criada para confraternizar, beber, comer e depois outras coisas mais pudessem acontecer. Infelizmente, a nossa Mas não acha que a sociedade estaria, ao invés de estar preocupada com essa cerimônia do cão aputarado, não estaríamos focados numa outra situação que pudesse estar acontecendo naquele momento, que mudasse a vida de nós, os humanos? Bem, assim, as nossas celebrações fúnebres, sobretudo, não vou falar só em Angola, acho que em África, acaba sendo mais uma festividade, infelizmente. Porque eu não sou a favor de que você já perde um ente querido, ter que gastar mais dinheiro, acomodar principalmente para o povo bacongo, comer, bebida, aquilo torna-se uma festa. É como se as pessoas, de tanto as pessoas fazerem isso, obviamente vão querer que haja mais mortes para terem mais momentos de celebração. É o que reprovas? Reprovo completamente. Eu ainda acho que, do jeito que os europeus fazem, vou dar um exemplo, eu tive um chefe, eu trabalhei numa empresa, numa concessionária brasileira, não vou citar com o nome, e o meu chefe cá recebe a notícia que o pai morreu. Eram por volta das 14, 15 horas. E no dia seguinte também enterraram logo o pai. Ele até não teve tempo para ir para o funeral, infelizmente. Mas no dia seguinte enterraram logo. Eu acho que devia ser assim. Não é porque fazendo isso não estaríamos a valorizar o nosso ente querido. Porque eu penso que valorizar também não é da festa, não é comprar bebidas, comidas, aqueles insumos todos. É a nossa tradição. Tudo bem que é a tradição, mas a tradição é gastar. Nós aqui temos, parece que, eu vejo caderno das contribuições. Parece que invertemos caderno de contribuições. Quer dizer, a pessoa vai enterrar o ente querido e ainda vai fazer gastos. Tudo bem que a contribuição se calhar nunca chega, tá a ver? Nunca chega, mas a pessoa vai fazer gastos.
2, 3 dias de comidos e bebidos, muita comida, bebida, as pessoas depois vão na casa das bebidas aí no bairro onde estão, onde estão no óbito e tudo mais, e eu acho que isso de todo é reprovável, porque é mais gasto que a pessoa faz. Aquela contribuição que as pessoas vão dar no óbito já serviria para apoiar, porque às vezes essa pessoa que morreu é um pai, é um chefe de família, é uma mãe, às vezes ela era a fonte de sustento nessa casa, e aquele dinheiro serviria de alguma ajuda, porque aqui depois do óbito todo mundo vira as costas, aquele tio já não seria o mesmo tio de antes, não é mais aquele tio que vai te prestar apoio. Estás a ver? Então aquele dia serviria para outra coisa. Até o tio que levou o cumbu das contribuições. Exatamente. E um daqui, contribuição dali, muita gente acaba se enriquecendo, enriquecer até, pronto, acaba tirando alguma vantagem, né? Enriquecer seria o exagero, mas acaba tirando alguma vantagem em detrimento do sofrimento da outra. Então eu acho que é reprovável. Mas como disse, nesta questão do cão, houve exagero, porque hoje em dia toda a juventude está procurar motivos para a celebração. É só ver o que acontece nos nossos jogos, né? Olha, o Barça vai jogar e todo mundo, já ninguém quer ficar em casa, todo mundo quer ir nos bares, muita bebida, tipo um motivo mais para beber, só não propriamente para assistir um jogo e tudo mais e acompanhar. Não, bem dito. Já viveste fora do país, pelo que você diz aqui, Brasil, né? Não, na verdade eu trabalhei aqui em Angola com uma empresa brasileira, mas por acaso já sim. Como é que você vê essa velocidade toda a imigração que tem acontecido aqui no nosso país? Muitos angolanos a saírem do país porque querem migrar à procura de melhores condições de vida, não querem cá estar porque estão a ver alguns a verem os seus direitos a serem violados, outros porque entendem que aqui no país não tem nada para eles e migram. E se calhar até lá trabalhando em condições precárias do que aqui, mas também aqui também não tem emprego. Como é que você vê esse fenômeno? Bem, essa é uma pergunta que eu sei que muita gente aí vai... as coisas estão muito complicadas. Está muito complicada. Porque se eu disser aqui, olha, devemos emigrar, olha, as pessoas e não, e as pessoas vão, está complicado. Mas na minha opinião, esta é a minha opinião, seguinte... não seria de todo o correto a ser feito. Não seria o correto a ser feito. Porque assim, problema tem em todo lado. Portugal tem problema, Brasil, todo e qualquer país tem os seus problemas. Só que o que acontece é o que muitos nos põem os seus problemas. Assim como quando vamos para o Dubai e vimos aquela maravilha toda, também tem bairros. O Brasil também tem favelas, tem guetos, que nem parece que estamos no Brasil, parece que estamos mais aqui no Kazenga, nos bairros. Mas uns preferem esconder. E eu ainda acho que a solução não seria... Acho que a solução não seria emigrar. Eu, por acaso, eu sinto essas necessidades também. Assim como qualquer outra pessoa que me está a ver. Tenho familiares que também passam por necessidade. Infelizmente não posso ajudar todo mundo. Também preciso. Tenho a minha família. Mas emigrar para recomeçar do zero é complicado. Eu ainda acho que pessoas há que migram porque... de certa forma não têm nada a perder. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um primo meu que quer emigrar e na verdade ele vai esse ano. E eu lhe perguntei qual seria o motivo. Porque ele aqui trabalha até, inclusive. Não é lá grande trabalho, por acaso. Não é grande trabalho. Esses trabalhos que do salário mínimo 1 ou 2 não passa. Ok, mas é um trabalho que ainda assim podem te chutar. Exatamente. De repente. Exatamente. Mas, e eu lhe perguntei, porque está a emigrar? Não, melhores condições de vida, melhor escola, melhor assado cozido, melhor salário, tudo bem, vão pagar o melhor salário. Por acaso, Portugal tem um bom salário mínimo, comparado com o nosso. Mas para aquela realidade, aquilo não é nada. Pois é. Não é nada, que eu disse. Quer dizer, as necessidades que você sente aqui, vai estar numa sociedade evoluída, ok, melhor que a nossa, ok. Mas, se tivesses que pegar aquele salário e... vivendo em Angola, ok, estarias se calhar em melhores condições, mas para usar aquele salário naquela realidade não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque não vai conseguir uma casa a menos de 500 euros. Por isso é que há muita gente aí em Portugal a alugar, a partilhar casas, uma casa de 4, 3 quartos, você vive num dos quartos, muitos a dormirem nas salas. Eu acho que não vejo dignidade nisso, infelizmente. E falaste uma coisa. Não vejo dignidade nisso. Eu acho que eu prefiro continuar aqui. Eu sei que as coisas estão de mal, vão de mal a pior. Não, mas nas condições em que estás, preferes continuar. Prefiro, e ainda acho que se tivesse um pouquinho menos, eu ainda preferia estar aqui. Porque eu ainda acho que seria mais fácil aqui do que lá. Ok. Para ti ou para quem não tem nada a perder?
Não, é que eu disse do meu primo, é como se não tivesse nada a perder, né? Porque falaste uma coisa aqui muito, muito boa também, que eu gostei, que quem não tem nada a perder. Exatamente. Quem não tem nada a perder. Isso. Quem não tem ir. nada a perder, ok, não tem família constituída, não tem um emprego, ok, se calhar é salutar, né? Quer emigrar, independentemente disso. Eu acho que não vejo mal nisso, Não né? vejo mal, Mas ok. agora, para quem já tem... Já constituiu aqui as suas bases. Não tá, emigrar seria o errado, né? Seria o errado. Eu ainda acho que, de preferência, juntar dinheiro aqui, conseguir o pouco, conseguir o bocadinho, aluga uma casa lá em Portugal, ou arrenda uma casa melhor, arrenda uma casa em Portugal, vá lá com a família, passa uma temporada, faz uma análise primeiro. Isso. Porque há muita gente que está a perder quase tudo aqui. O que é que acontece? Vende, se desfaz aqui de todos os bens, vendem casas. Você vai vender aqui uma casa, vamos lá supor, uma casa no Zango, uma casa... Se for até na cidade, você vende bem, mas se for lá nos Zangos, Viana, 10, 15 milhões. 10, 15 milhões tens que 15, perto de 15 mil euros. Vais para Portugal, não vais fazer nada com esse dinheiro. Não vais fazer nada. Não vais fazer nada. Pois a imobiliária lá tá Cara, não vais conseguir nem sequer dar entrada numa casa. Pois é. Primeiro é que vai estar ilegal. Praticamente você vais com um visto de turismo, vais ter que procurar se legalizar primeiro, podes arranjar um emprego, tal, mas não vai ser lá um grande emprego. Se não ir parar num restaurante, ir parar para a construção civil, coisa que aqui muita gente não aceita fazer, mas vai lá e faz. Então eu acho que para quem não tem nada a perder faz todo sentido. Faz todo sentido, muito bom. Está a rolar um vídeo em que o Delcio Dólar está a ameaçar-te, a dizer que vai te galhetar, porque estás a convidar uns putos que estão a lhe faltar respeito no teu programa. Depois o Dada 2 também meteu-se no vídeo. A Rádio 20 sabe que Dada 2 é teu primo, né? É um familiar, sim. Pois é. Então, Dada 2 também sai em tua defesa. Qual é esse cenário aí? O que é que está acontecendo aí? Bem, esse cenário é complicado. Isso na verdade não é novo. Esse já é um assunto antigo. O que é que aconteceu? Desculpa. Na verdade eu tomei conhecimento disso no mesmo dia que eu estava a gravar com o Dada 2. Ok. Eu em pleno estúdio e recebo uma ligação de uma tia minha, do Rangel. E disse-me, olha, tens problema com o filho do... não vou citar o nome, mas filho de um político assim, assado cozido. Eu disse, não tenho algum problema com ninguém. Disse, olha, tem um vídeo, entra só entra só no Insta e pronto. Entrei no Insta, fui pesquisar e vi o vídeo. Onde ele citava, fez algumas ameaças e tudo mais. E aí, no momento nós da gravação, o Dada 2 presente ouviu, eu acho que por ser uma pessoa próxima, e criou-se uma ideia, olha, vamos gravar um vídeo, olha, eu até disse, olha, eu não gosto de responder isso, estava-me aconselhando, responde, não é bom quando alguém te acusa e você não se retrata. Eu disse que muitas vezes eu não preciso muito disso, eu na verdade já fui, já recebi, olha, se eu te contasse aqui o tanto que já falaram sobre mim, foi muita coisa, mas eu nunca fui pessoa daí e perder meu tempo para ir dar mais vazão, alimentar mais ainda a informação, isso, porque quem me pergunta às vezes é só para saber. Exatamente. E eu não queria, e o Dada disse, olha, vamos fazer um vídeo, e ele deu aquelas dicas que ele deu no vídeo, que nós temos, eu não me lembro muito bem aqui. E aí, pronto. E dali para cá só tem havido mais. Ainda vi muito recentemente uma outra que ele fez, que, como é que ele dizia? Ele dizia que queria se encontrar comigo. Pois é, queria se encontrar comigo. Mas por que achas que ele te ameaçou? Bem, eu acho que é por causa dos artistas que passam no meu conteúdo. É assim, também fazes conteúdo, sabe? Muitas das vezes os artistas querem falar de um ou do outro. Muitos falam às vezes só para dar beijo no amigo. Nunca vais saber se, por exemplo, está a falar do fulano num intuito de colocar o nome do fulano na mídia e tudo mais. Muitos com certeza passaram e falaram, eu não conseguiria me recordar aqui quem de facto fez isso, mas o nome dele já foi citado sim no meu programa. Então, eu acho que quando alguém foi atacado por uma pessoa que está devidamente identificado, o mais sensato a ser feito é atacar a pessoa que... Sim, até porque você não tem nada a ver com isso. As declarações foram feitas pelo artista que passou pelo seu programa, o convidado. Exatamente. Eu já tentei fazer uma recapitulação e tentar ver quem de facto fez isso. Prontos, mas tempo é muito escasso.
Mas pronto, é isso. Eu recebo muitos telefonemas, muita informação a circular nas redes sociais, porque porque isso também caiu-me como um balde d'água quando. Porque o Dada depois liga-me também e disse: olha, ligaram-lhe da rádio, de um programa que faz muitas entrevistas. Acho que é muito específico só para culturistas. Ok. E ligou a perguntar, eu também, aquilo caiu-me como um balde d'água, porque eu sou amigo do Dada e vi a publicação. Olha, o Délcio bateu o Dada 2, acho que no backstage ou durante uma atuação. E Ele surrou mesmo. Não, eu acho que não conseguiria. Dada tem arte. Minha família, nós temos muita... Depois daqui também tem Rangel, cliques aqui, Sangue Rangel, Fúria. HDA, essa gente toda. Não. Eu, por acaso, a princípio eu acreditei, mas não que ele venceu, mas que de facto houve assim uma contenda. Mas depois, o Dada explicou-me que não aconteceu nada disso, que era tudo mentira dessas páginas. Então eu fiquei tranquilo. Ficou tranquilo. Boss Freitas, olha, do nosso lado está tudo dito. Obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui. Nós falamos obrigado. Um pouco de tudo e obrigado pelas respostas. Vê-se que dominas mesmo quase tudo que tem a ver com a sociedade. Tens domínio de muita coisa que tem a ver com a sociedade. Está tudo do nosso lado, boss. E tens alguma outra informação para deixar? Muito obrigado. Agradeço o convite. Já agora, repito novamente. Ou seja, e espero ser convidado mais vezes. Né? Sim. Foi bom estar aqui. Obrigado. E não tenho. Acho que tudo quanto falamos foi o suficiente. Foi o suficiente. Muito bom. Obrigado, Boss Freitas. Já? De nada. Boss Freitas. Obrigado eu também pela sua participação na Rádio 20. Já? Muito obrigado. Volte sempre, boa sorte aí. Força, mano. Força, mano. Obrigado. Vrinto, obrigado também pela sua audiência. Do outro lado, foi aqui a entrevista com o Boss Freitas. Falamos de tudo: migração, sociedade. Falamos de figuras públicas. Falamos do seu podcast, de tudo. Técnica Seleção Musical, seu programa Milton Júnior, Pinoxi Pro nas imagens, Monstro Filho da Mariana na realização, Paulo Negrão no áudio do microfone. Foi mais uma entrevista na sua Rádio 20. Tchau, beijo, boa tarde.